Opa! Começamos nossa primeira mentoria coletiva da comunidade Odontos. Muito felizes em receber quem está por aqui, quem está assistindo depois. Vou explicar um pouquinho sobre a dinâmica. Meu nome é Daniel Luz, estou aí por trás da plataforma. Sou uma das pessoas que está por trás da plataforma. Estou aqui apenas para facilitar o bate-papo entre vocês e o Dr. Flávio Vinícius. Antes de qualquer coisa, a plataforma Odontos, ela é um recém-nascido que a gente está cuidando, alimentando aos pouquinhos, as pessoas têm chegado, têm feito carinho, está nascendo agora. Então, algumas coisas nós vamos ajustando no meio do caminho, mas o bom é que desde já tem gente com a gente se agregando e a gente está trocando aqui. Basicamente, a comunidade Odontos é para conexão entre vocês, dentistas, é para a gente ter o que a gente chama dessa troca de mentorias coletivas, colaboração, e ter também conteúdos. Então, conexão, conteúdo e mentoria. Basicamente, esses três pilares. Vocês vão ver lá conteúdos sobre isso, provocações sobre isso, notícias sobre isso, tudo que envolve o mundo da odontologia, mas também os bastidores, como é o caso de hoje aqui. Flávio está disponível e disposto a contar tudo sobre como tem sido a sua carreira e tirar todas as dúvidas de vocês sobre esses temas. Então, nós já vamos começar. De novo, boas-vindas, dando boas-vindas a todos vocês aqui. E antes que Flávio se apresente, só regrinhas básicas. Se quiser já ir fazendo perguntas enquanto Flávio está respondendo, você tem dois jeitos. Ou levanta a mão, aqui no emojizinho aqui, tem uma mãozinha levantada aqui no Meet, ou já coloca a pergunta no chat, que aí, quando ele terminar, a gente coloca a sua pergunta no ar, tá certo? Ou via chat, ou você pode falar também. É isso. Então, Flávio, seja muito bem-vindo. É a primeira mentoria coletiva, nós fizemos questão que fosse com você, e será um tempo maravilhoso para a gente trocar aqui com o pessoal. Como é que você está? Expectativa boa. Vamos contar tudo sobre sua carreira, sobre grana, sobre família, sobre tudo. É isso mesmo, né? Como é que você está aí, brother? Tudo jóia, brother. Tudo jóia. Eu me sinto super em casa aqui. Na verdade, eu estou em casa aqui. Mas estou em casa porque essa turminha que está aqui é uma turma que já anda junto de mim, né? Eu estou vendo aqui que a grande maioria é embaixador, mas aí tem aluno também, de pós nosso, enfim. Então, é uma turma que talvez alguns já tenham escutado as minhas histórias, mas as histórias, elas são feitas realmente para que as pessoas ouçam, para que as pessoas se inspirem, para que eu ouça e toda vez eu saia também do lugar e me lembre onde eu estava um dia e onde eu cheguei, onde eu estou chegando, né? Tô ótimo, cara. Super feliz de estar aqui, estreando esse espaço aqui na Odontos, Daniel. Flávio, eu vou fazer a primeira pergunta já, assim, sem filtro, e aí o pessoal vai poder seguir, tá certo? Seguinte, eu tenho um filhinho, né, de 12 anos, que ele começa a dizer mais ou menos o que ele pensa em ser quando crescer, e a gente sabe que hoje em dia a gente está mais consciente mais do que dinheiro, retorno financeiro, a gente deve provocar os nossos filhos a escolher pelas suas paixões, por aquilo que ele ama, né? Que está começando a amar e tudo mais. Bem, você, quando escolheu a odontologia, seu pai já é dessa área também e tudo mais, mas você, quando escolheu a odontologia, abertamente, o fator, não só de paixão, mas o fator financeiro, como era o cenário na sua época, e o fator financeiro também teve peso na sua escolha? Sim, sem dúvida, Daniel. Não posso mentir. Eu brinco sempre, eu sou igual a Nemo, né? Eu sou filho de peixe. E meu pai dentista extremamente bem sucedido, mas as coisas nunca foram fáceis para ele, né? Meu pai foi motorista de táxi e se tornou um grande implantodontista aqui na minha cidade, em Recife.
E somos 3 filhos do casamento do meu pai com a minha mãe, depois meu pai separou, casou de novo, eu tenho uma outra irmã. E ele sempre nos incentivando a algum desses filhos fazer odontologia. Bem, o fato é que só eu fiz odontologia. Eu sou o filho mais velho e ali andando entre os instrumentais do meu pai no consultório, é inevitável que a criança ela se inspire, né? Até hoje, durante muito tempo eu trabalhei com meu pai, hoje meu pai trabalha comigo, porque ele já está no momento da profissão dele começar a pendurar a chuteira, né? E aí eu faço questão, mas questão absoluta, de que ele tenha pelo menos um dia na semana comigo lá, porque eu acho que a ociosidade para um cara que produziu tanto, né, que chega a seus 75 anos, é muito ruim. Então eu guardo um momento, que são as quartas-feiras de manhã, para estar com ele no consultório, a gente conversando, tomando um café, eu sempre aprendendo um pouco mais com ele, mas é inevitável que, como meu pai foi um dentista muito bem sucedido, eu me inspirasse nele. E a grana, sim, a grana fez a diferença, cara. Eu acho que você precisa tentar conciliar aquele seu sonho, aquele seu projeto, aquilo que você tanto incentiva no seu filho de 12 anos, dele procurar uma coisa com a qual ele trabalhe e tenha prazer, mas também ele entender que isso precisa ajudar a que ele realize sonhos, né? Mais estudo, constituir uma família, uma viagem, ter lazer, comprar uma casa, poder ajudar outras pessoas. Então, eu sempre falo para as pessoas que estão mais perto de mim que a odontologia, para mim, ela não foi uma ONG, né? A odontologia ela foi realmente para me remunerar. Mesmo que em algum outro momento a gente pudesse fazer a odontologia também como ONG, poder ajudar outras pessoas. Isso aconteceu no momento da nossa vida, mas não, o fator financeiro ele influenciou bastante, e eu não escondo isso de ninguém, e eu acho até que o jovem dentista, ele também precisa ter uma ambição financeira como meta, entre as suas metas, né? Então, sendo bem sincero contigo, cara, o financeiro, ele fez a diferença para mim na hora da escolha, sabe, Daniel? O pessoal tá chegando aí. Cara, mas aí a pergunta é o seguinte: quais eram os teus sonhos quando aquele Flávio entrou na faculdade, tendo o pai como exemplo, tendo a perspectiva de que seria uma profissão que o remuneraria bem, mas em termos de sonho, de visão, o que é que tu considera que tu tenha chegado, que tu tenha conquistado, ou antes, você rabiscou passo a passo e estava nesse passo a passo onde você está hoje? Não, eu não cheguei ainda, eu estou em construção, e muito das coisas que aconteceram na minha vida foi sem planejamento. Eu confesso que teve muito do intuitivo e da mão de Deus na minha vida, né? Quando eu fui lá atrás, eu me formei em 1995, então esse ano eu estou fazendo 28 anos de formado, né? Assim, tem essa carinha de novo, assim, mas nada que a harmonização orofacial não possa ajudar. Eu estou brincando. Lá em 1995, aqui em Recife, na minha cidade, que é uma cidade muito grande, eu só tinha um curso de especialização em ortodontia. E lembra, meu pai é reabilitador, ele é implantodonista, ele não é ortodontista. E era muito difícil passar na especialização em ortodontia aqui. Eu fui fazer um curso em São Paulo. Ralph chora com ele dando. Então, eu fui fazer um curso lá em São Paulo e lá eu conheci algumas pessoas que elas eram da SPO, da Sociedade Paulista de Ortodontia, e me influenciaram bastante essas pessoas. Eu disse, poxa, eu quero ir para esse lugar. A SPO era a primeira entidade especializada em ortodontia da América Latina. E foi uma prova muito complexa. Eram 120 pessoas, para ali 40 serem eleitos, e esses 40 iriam andar por um ano
e dos 40 iriam sair 12 que iriam fazer mais 3 anos de especialização. Então, eu tive que me mudar para São Paulo, eu era um moleque de 21 anos, eu tinha recém-formado com 21 anos, eu fui para São Paulo, ia fazer 22 anos, eu fui para São Paulo morar só, eu me lembro que eu trabalhava meu curso acontecia todas as segundas e terças-feiras, o dia todo, e eu trabalhava de quarta a sábado à tarde, no consultório popular, em cima de uma farmácia em Itaquera, que era a última estação do metrô, onde hoje tem o estádio do Corinthians lá, né? E eu ia fazer endodontia, tratamento de canal, né? Lá em cima da farmácia, no consultório popular. E ali eu trabalhava o dia todo, até umas 8 horas da noite, e nas segundas e terças eu estava no meu curso. Meu pai me ajudava a pagar o curso, e eu pagava a minha moradia, pagava meu sustento, enfim. Eu dividia um quarto, né, num apartamento de 3 quartos, eu dividia um quarto com um rapaz, um argentino, e ele trabalhava com molduras de quadro. E foi um tempo muito difícil naquela época, assim, São Paulo era frio, né? E assim, um nordestino, se eu tô falando, estou falando de 25 anos, 28 anos atrás, então um nordestino ali, as coisas não foram fáceis para mim. Mas eu tinha um objetivo. Eu disse assim, eu vou sair de Recife, eu vou conseguir entrar na pós-graduação que eu escolhi, e isso aconteceu. E assim que eu terminei ela, eu voltei para Recife. Voltei na época para o consultório do meu pai. Era uma outra realidade. Recife é uma cidade de um poder aquisitivo menor do que São Paulo. Eu estava num ritmo meio de São Paulo também. Eu estava num ritmo workaholic, assim. E enfim, muita coisa não foi planejada. Não foi planejada. Eu comecei a trabalhar bastante. Paralelo a isso, meu pai, que é um cara super empreendedor, ele propôs um grupo de dentistas a montar um projeto de clínicas populares. Isso aconteceu de uma forma assim orgânica e muito rápida. Quando a gente se viu, a gente já tinha quase 60 funcionários envolvidos num projeto de várias clínicas populares espalhadas por Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, enfim. E é como eu disse, as coisas não foram planejadas, né? Não foram planejadas. Eu fui, como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E talvez esse não seja o melhor caminho, né, Daniel? Mas foi como aconteceu comigo, cara. Foi como aconteceu comigo naquela época. Aprendi a custa de muita bordoada, sabe? Então, gente, vamos perguntar aí, senão eu vou monopolizar o negócio. Eu vou falar o nome de alguém para perguntar para a Flávia. Vou fazer uma última aqui. Eu tenho observado, aqui, por conta daquele outro projeto que você também está envolvido, trazendo a SOA aqui para o Nordeste, Sou Smile, e conversando com cirurgiões dentistas recém-formados, ou gente que está ali se formando, um grande dilema, eu acho que é, do pessoal que está aqui pode ser também, que é o seguinte: eu acho que você não teve essa questão. Quando se forma, ou quando está ali se formando, vai ter que trabalhar, via de regra, numa clínica de alguém, né? Para alguém, né? Isso porque você está ali pagando faculdade cara, aquele corre-corre, não tem condições de montar o seu tal. No seu caso, você já tinha o seu pai, que já tinha o consultório, tinha as coisas, né? A pergunta mais difícil é o seguinte, bicho. Quais são os indícios, os sinais, quando perceber assim que a pessoa pode começar a vislumbrar, montar sua própria salinha, seu próprio consultório? Tu lida com esse dilema aí com seus alunos também, perfeito, né? Perfeito. Toda hora, velho. Toda hora. Grande parte dos meus alunos, eles, ao se formarem, ou vão trabalhar numa clínica popular, ou eles estão envolvidos no PSF, no Programa de Saúde da Família, um emprego público, né, sobre um contrato. É isso que acontece, na grande maioria. Poucos são os que podem, no início, ter seu consultório particular, logo no começo, assim que se formou, ter seu consultório particular, e poder exercer uma odontologia conforme ele está, às vezes, até aprendendo no seu curso de pós-graduação. Eu sempre digo, Daniel, o seguinte, que
Odontologia é a melhor profissão que ele poderia escolher, porque assim, eu não conheço, eu já repeti isso diversas vezes, eu não conheço dentista desempregado. Eu conheço dentista ganhando pouco, tá? Mas eu conheço advogado desempregado, eu conheço engenheiro desempregado, eu conheço administrador desempregado. Eu não Como é, conheço rapaz? dentista desempregado. Como Então, é? Não tem verdade. dentista Desempregado, não tem dentista desempregado. Tem dentista ganhando pouco. Você partir do princípio que você tem uma profissão que o índice de desemprego é zero, já é um grande privilégio, tá? E essa pessoa e esse novo profissional, ele pode estar onde? Ele pode estar numa clínica popular, sim. Ele o pode estar mercado num programa de absorve saúde. todo. Só uma coisa, Flávio. O mercado hoje absorve todo mundo que se forma. Ele absorve todo dentista. Tá? Ele absorve todo dentista. Então, eu não conheço, talvez se alguém aqui na sala conhecer um dentista que esteja desempregado, por favor, se pronuncie. Na verdade, mas isso eu acho que não é suficiente. Eu acho que todas as pessoas aqui, eles têm uma ambição. Eu também tive a minha e tenho as minhas ambições. E eu acho que isso é legítimo. Mas começar num consultório popular, começar num PSF, começar trabalhando num plano de saúde odontológico é um bom começo, tá? Isso vai lhe ajudar a pagar algumas contas, a você, de repente, investir na sua formação através de uma pós-graduação. Isso vai lhe dar casuística, ou seja, vai lhe dar mão, você vai estar trabalhando, você vai estar atendendo alguém, você vai estar se relacionando com pessoas de odontologia, né? Você não consegue novos negócios se você estiver em casa, por exemplo. Né? Se você não estiver num ambiente onde tem dentistas, você não vai conhecer mais dentistas, não vão abrir portas para você. Então, todas essas questões, elas são extremamente válidas. E se alguém aqui está hoje trabalhando no consultório popular, ou está trabalhando num programa de saúde da família, ou está trabalhando numa empresa de odontologia, isso não é problema nenhum. A maioria dos colegas novos dentistas estão nesses lugares. Obviamente que seria interessante que parte desses recursos que você está ganhando, que é pouco no começo, ele fosse destinado, por exemplo, para você começar a alugar horário num consultório particular, onde ali você chame o seu tio para atender, você chame um amigo da escola, que foi um colega seu que estudou com você a vida toda, né? Um brother, uma amiga sua, uma amiga da sua namorada, enfim, para que você ali comece a exercer seu trabalho. Digamos que você alugue um período da semana, uma sexta-feira de tarde, e você vai ali fazer a sua odontologia, né? Esse é o conselho que eu sempre dou às pessoas, né? Ter seus próprios pacientes, né? Exatamente. Ter seus próprios pacientes. Eu tenho assim um privilégio de sempre tomar um café com um novo colega, com um recém-formado. E o que eu digo para ele é isso mesmo: coloque-se à disposição, coloque-se no mercado, vá trabalhar, vá trabalhar. Às vezes a gente não trabalha necessariamente onde a gente quer. Eu não queria estar trabalhando aqui nesse consultório particular, porque, enfim, não tem a resina que eu aprendo no meu curso de especialização. Mas é com aquele recurso dali que você talvez compre essa resina e que você pode alugar um horário no consultório particular e levar sua tia para atender com aquela resina naquele consultório particular e cobrar da tia. Porque isso também tem uma outra coisa. Né? O nosso trabalho, a gente não vende coisa nenhuma, a gente vende o nosso conhecimento, a nossa habilidade, a nossa destreza, o nosso treinamento. Então, você precisa ter a mente aberta que você precisa cobrar de todo mundo, da tia, do tio, do primo, do sogro. Não tem problema nenhum nisso. Tá? Você não vende produto. O seu produto é você mesmo. E eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade nisso também. Né? As pessoas têm muito, mas eu vou cobrar. Esse cara estudou comigo a escola toda, cara. Se ele for para um outro dentista, ele vai pagar.
Ah, não, o dentista ele vai pagar. Então, assim, você tem seu tempo, aquela resina tem um custo, cobre menos, mas cobre, né? Você precisa, ele precisa entender que aquilo é o seu negócio, né? É, eu não gosto de fazer esse tipo de comparação, mas o outro profissional de saúde, um médico, por exemplo, já se foi aquele tempo de que médico não cobrava para médico. Hoje médico cobra para todo mundo. Cobra para médico, para o filho do médico, para dentista. Ele cobra todo mundo. Então a gente não pode ter isso, sabe, entre nós. E esses são os conselhos que eu dou para as pessoas no começo. Comece a trabalhar, né? Eu vejo muita gente, cara. Eu tenho assim o privilégio de primeiro estar ensinando pós-graduação. Então na pós-graduação a grande maioria são colegas recém-formados. Segundo, você citou aí, por exemplo, hoje eu sou consultor de uma empresa de alinhadores, a Soul Smile, que é a maior empresa de alinhadores do Brasil. A outra empresa de alinhadores, que é a Invisalign, por exemplo, ela é uma multinacional, ela não é empresa nacional, tá? Então, a Soul Smile é a empresa nacional maior do Brasil. E a grande maioria dos dentistas que hoje são credenciados a Soul Smile são dentistas recém-formados também, que estão iniciando, ingressando, engatinhando no caminho dos alinhadores, né? Então, e essa história ela se repete em Recife, em Campina Grande, em João Pessoa, em São Paulo. Eu estava 2 semanas atrás, Dani, eu estava em Salvador, dando uma aula lá, e quando acabou a aula, veio uma colega que tinha sido a minha aluna de especialização quando eu dava aula em Salvador, há, sei lá, há 10 anos atrás. E essa menina é uma menina muito querida, foi uma super aluna, e ela chegou assim e fez, pô, Flávio, eu não consegui alavancar meu consultório. E eu fiquei com muita pena daquilo, assim, fiquei muito triste com aquilo. Eu disse, por que, Lara? Por que você não conseguiu alavancar seu consultório? Ela disse, não, porque eu sempre tive muita dificuldade de cobrar no meu consultório. E eu acho que eu até vou provocar aqui, quem já for dentista, quem está aqui nessa sala comigo, se esse é um problema para vocês também, cobrar, né? Se isso é uma coisa que é um dificultador para vocês, que intimida vocês, que tolhe vocês, porque se for, eu acho que a gente também pode levar esse papo muito para esse lado aí, sabe? Porque para que você seja feliz, você precisa ser valorizado, né? Olha lá, alguém está dizendo que é a dúvida de todo recém-formado, você precisa ser valorizado, né? E para você ser valorizado, você tem que aprender a cobrar, você tem que ser remunerado pelo seu trabalho, e a gente pode sim conversar sobre isso, sabe? Não, tá Flávio, o Elinaldo está perguntando se existe, como advogado, assim, tem tabela fixa ou não, cada dentista cobra o seu, porque pelo que eu vejo no seu dia a dia dos seus alunos e tal, isso nem se aprende na graduação, né? Não tem Não, isso. E isso se aprende na pós? Também não, né? então, Por- as áreas de saúde, elas carregavam uma pecha de que se você falar sobre dinheiro, você sendo um profissional de saúde, isso lhe associava um mercenarismo. Você é um mercenário, porra, como você vai falar de grana se o cara tá doente, se o cara tá tendo uma dor, né? O cara foi te procurar porque tá com uma dor de dente, como é que você vai falar de grana? Bicho, esse é o seu trabalho. Esse é o seu trabalho, Elinaldo, esse é o seu trabalho, Camila, que falou por aqui. Vocês precisam, nós, não vocês, mas isso foi uma dificuldade minha durante muitos anos, nós precisamos entender que num curso de direito, o advogado, ele aprende sobre a profissão dele, mas ele aprende também a gerir aquele escritório dele. Ele fala ali é falado sobre honorários e aí por diante. No curso de administração, no curso de engenharia e aí por diante. Mas nós não. Nós ficamos carregando aquela pecha de que se cobrar, de que se ganhar dinheiro é uma coisa impura, uma coisa espúria, né? Isso não pode ser assim, pessoal. Hoje o mundo ele gira, sim, em torno de recursos, em torno de dinheiro.
né? Se vocês querem entregar melhor para o paciente de vocês, vocês precisam cobrar. Eu sei que os cursos de graduação, Daniel, e os cursos, inclusive de pós-graduação, isso não se ensina. Eu tenho visto e lido cada vez mais assim, programas e literaturas de neurociência, né? E você cobrar é uma arte, cara. Você cobrar é uma arte. Você precisa entender aquele paciente, eu, por exemplo, o paciente chega no meu consultório e eu faço assim, olha, tudo bem, eu estou conversando com o pai do paciente, e o cara disse, tudo bem, eu disse, é só esse menino? Eu disse, não, eu tenho mais 2. Você tem mais, são 3? Então, sim, são 3. Vocês estudam onde? Não, eu estudo no Colégio Santa Maria, em Recife. Pô, os 3 estudam no Colégio Santa Maria, que legal, cara. Bom, o Colégio Santa Maria custa R$2.500 a mensalidade, né? Então o cara gasta de educação R$7.500. Eu disse, pô, que legal. Você estuda de manhã ou de tarde? Não, eu estudo de manhã e de tarde tá em casa, né? Não, de tarde eu tô no judô. Você faz judô e você faz judô? Não, eu faço balé. Você faz balé. Cara, você acaba traçando o perfil socioeconômico daquele seu paciente a partir de perguntas que elas são o acaso de uma conversa, de você estar batendo um papo com o teu paciente. Então, o paciente que gasta com educação, né, R$7.500, que gasta com o esporte dos filhos, R$2.000, R$3.000, que gasta com educação extra, como inglês, professora particular, Kumon, né? Então, essas pessoas, elas têm já uma noção de que elas têm um gasto com saúde. Afinal, elas pagam um plano médico, tá certo? E elas também se preparam para gastar com outras áreas de saúde que o plano médico não cobre. Por exemplo, odontologia, né? Então, você tem que entender que o que você vai propor para aquela pessoa, ele é um pai de família, ele já tem, ele pode nem ter o recurso, mas ele sabe que ele vai gastar com seus filhos com dentista, como ele gasta com médico, como ele gasta com remédio, como ele gasta com psicólogo, como ele gasta com terapeuta, né? Então, gente, a partir desse momento, a partir do momento que você entende que aquilo ali está ou não está no orçamento do paciente, mas não é estranho para ele falar sobre grana para dentista, a partir desse momento, você já se sente mais confortável. Bem, o que eu vou falar para esse cara, tá certo? Ele já ouviu alguma vez. Ok, então beleza. Sendo assim, você precisa vender de dentro para fora. O que é vender de dentro para fora? Vejam se me entendem. Lidy levantou a mão. A gente pode abrir para ela antes, Daniel, antes de eu entrar na venda de dentro para fora? Fica à vontade. Vai, por se favor, for dentro Lidy desse tema aí, seria legal para a gente não sair tanto. Vai, Lidy. Por favor, Lidy. Então, primeiramente, é uma sugestão, né?